Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a escola literária Romantismo. Eu sou a professora Marcela e espero fazer você se encantar por esse período, porque ele é muito bonito. É importante a gente entender que o romantismo é, na verdade, uma escola subversiva, ao contrário do que nos chega hoje em dia de que o homem romântico parece um bobo, né? Alguns comportamentos como dar flores, escrever cartas, hoje parecem não caber mais no nosso contexto, mas também não cabiam no contexto do século XIX, quando a escola literária de fato surge. E agir dessa forma era, na verdade, subverter a ordem local. E por que os escritores românticos criam esse novo jeito de se comportar? Eles são fruto de um período histórico chamado Iluminismo. O Iluminismo divulga, entre vários outros valores, o pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade. A gente viu no vídeo do arcadismo que os teóricos desse contexto criam a enciclopédia, por exemplo, porque começam a perceber que o conhecimento tem que ser para todos. E todos esses pensamentos vão desembocar em duas grandes revoluções ao longo do século XVIII. São revoluções burguesas, feitas pela classe social que, embora estivesse trabalhando, criando fortuna, não estava no poder. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções modificam profundamente o modo como as relações sociais e de trabalho vão se dar. O romantismo é, na verdade, fruto dessas duas revoluções. A industrial, que vai modificar o modo como o homem lida com a natureza e com o trabalho, criando, por exemplo, o proletariado, e a Revolução Francesa, com o modo como se dão as relações de poder e a política. Então, a Revolução Francesa é a tomada do poder pela burguesia, acabando com o antigo regime. Essa classe toma o poder, porém, embora tivesse com o poder agora nas suas mãos, ela não possuía ela não possuía nada que fosse acadêmico, ela não era uma classe culta. Isso significa que a burguesia não possuía o conhecimento dos nobres, dos membros da realeza que estavam no poder em todos os séculos anteriores. Ela precisava, então, dominar algo que fosse artístico, mas não é fácil, por exemplo, ler uma poesia. A gente viu nos vídeos anteriores que ler uma poesia camoniana, uma cantiga trovadoresca, um texto arca de barroco, requer da nossa parte um conhecimento estrutural, em poder perceber o que é um soneto, o que é uma rima, o que é um verso decassílabo, e também um conhecimento histórico, um conhecimento mitológico, então uma cultura que a burguesia não tinha, porque sempre esteve trabalhando. A burguesia não conseguia, por exemplo, interpretar e perceber o que queriam dizer as metáforas que estavam presentes em uma poesia. Havia uma necessidade, então, de se criar uma literatura para a burguesia. E vai ser esse o papel do romantismo, que nada mais é do que uma literatura para a burguesia. A gente vai perceber, por exemplo, que é o romantismo que cria, entre vários outros aspectos, a prosa, né? Texto em parágrafos, corrido. Antes do romantismo, era um texto considerado não literário. Era um texto que expressava, entre outras coisas, a vida dos reis. Eram textos de material puramente histórico, eram as crônicas. Mas o escritor romântico cria a literatura em prosa, né? Feita para que a burguesia pudesse compreender, para que pudesse ter um texto de cultura geral. O homem romântico é fruto de uma frustração das duas revoluções, a industrial, que distancia o homem da natureza, e aí ele propõe a natureza como uma idealização, quase como um princípio arcade, só que no arcadismo a natureza é uma espécie de cenário. E no romantismo, a natureza reflete os sentimentos do homem, reflete os sentimentos dos personagens, do eu lírico. Ela se transforma, ela não está estática. E é também uma revolta com relação à Revolução Francesa. Então,
liberdade, igualdade e fraternidade não foram ideais mantidos com a tomada da burguesia no poder. Então, o homem romântico vai propor uma sociedade idealizada em que os seus desejos, os seus anseios, de fato, pudessem ocorrer, nem que fosse num texto, nem que fosse literariamente. Tudo isso, então, vai definir algumas características românticas. O romântico, então, é um homem que idealiza. O que ele pode idealizar? A natureza, a pátria, o amor. Então, a idealização do amor e da pátria vão ser temas bastante predominantes também na literatura romântica brasileira. Por isso que eu disse que o romântico é também um subvertor da realidade, né? Ele é um subversivo. O romântico tem como característica o egocentrismo. Isso significa que o modo como ele sente, em que ele enxerga o mundo, vai ser o que vai estar presente dentro da literatura romântica. Nós somos pessoas absolutamente egocêntricas, somos egoístas. A nossa visão de mundo continua sendo aquela que a gente acredita ser a mais correta. Isso porque o romantismo ainda faz parte da nossa era. Se a escola literária romantismo é fruto da tomada da burguesia, é fruto da tomada do poder pela burguesia, a burguesia não saiu. Então, ainda somos a era romântica, tá? Isso está mantido. Dentro do romantismo, uma das principais características é o sentimentalismo. O romântico é um sofredor. Então, sofrer significa parte da escola literária romântica. Esse sofrimento pode ser tão grande que vai propor uma palavra chamada escapismo, que é uma espécie de fuga da vida real. Essa fuga pode ser dada para a morte, bastante comum, pode ser dada para a infância, pode ser dada para a loucura. Então, se a realidade não corresponde aos meus anseios, eu idealizo outra ou eu fujo dela. O romântico é também um nacionalista. Isso porque, no Brasil, por exemplo, o romantismo surge logo após a independência política de Portugal. Então, havia uma necessidade de uma construção da pátria. Então, um elogio à pátria, uma idealização dela, é também uma característica do romântico. E aí a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse texto do Gonçalves Dias é um elogio ao Brasil. E o romântico vai se caracterizar também por ter um texto mais fácil. Ele se opõe às formas clássicas. Não é apenas porque a burguesia precisava de uma literatura fácil, mas é também por uma frase do Victor Hugo, que traduzida em grosso modo, significa que emoções e sentimentos não cabem em regras e modelos pré-estabelecidos. Isso significa que o romântico se opõe às estruturas consagradas, mas não significa que ele não possa usar. Ele tem liberdade para usar ou não. Suas emoções podem caber em modelos, mas elas não precisam dessa rigidez. Então, o romantismo é essa escola literária de tomada da burguesia ao poder que vai idealizar a natureza, a pátria, o amor, as relações, porque o romântico precisa de uma sociedade que corresponda aos seus anseios. Se ele não consegue, ele cria outra, idealiza, ou ele foge para a morte ou para a infância. Isso é o escapismo. Eu aguardo você nos próximos vídeos em que a gente vai conhecer a poesia e a prosa desse momento literário tão importante, porque, como vocês viram, nós ainda vivemos a Era Romântica. Eu aguardo você, até mais!